Professor Júlio, não briga com a Maria lá que ela conseguiu esse encaixe aí para mim, senão ia ficar só pro final de fevereiro. Não, imagina, é um prazer. Deixa eu tirar isso aqui, porque parece que eu tô narrando o jogo. Parece o Galvão Bueno, viu? Eu tenho desse daí também. Mas é bom, funciona bem, né? Ele funciona bem. Quando dá problema de áudio, ele fica bala, né? Bom, até o áudio do pessoal anterior estava bem ruinzinho. Acho que é porque eles estavam usando uma TV, daí estava alto. Alguma coisa assim, né? Verdade. Gilmar, eu estou à disposição, conta comigo, viu? Prazer falar com você. Você está bem de saúde? Está tudo bem? Tudo certo, professor. Obrigado por perguntar, viu? Eu conheço você já faz tempo já, na época que eu fazia, eu cresci. Ah, que legal. Tinha algumas videoaulas tuas. Hoje eu sou engenheiro civil de formação. Olha que legal. E administro um loteamento aí da família aí, e alguns negócios imobiliários da família também. E não é fácil, hein? Administrar móveis, né? Qualquer coisa com a família sempre é mais difícil, né? Até nos últimos 2 anos eu estou um pouco mais à frente, então ficou mais fácil. Agora eu não preciso fazer tanta pergunta ou ter tanta aprovação. Agora tá um pouco mais nas minhas mãos as coisas, então tá até melhor. Ah, que legal, que bacana. Mérito meu também de ter conseguido essa confiança, né, das pessoas. A gente conversando aqui rapidamente já percebe que você é uma pessoa do bem, né? Tem pessoas que passam isso e você tem que aproveitar. Tá certo que eu acho que aura é um negócio que não dá para esconder, né? Você demonstra com facilidade que é do bem ou é do time do mal. E você demonstra com facilidade que é uma pessoa do bem. Então, isso é bom, tem que aproveitar. Legal, obrigado. Olha só, o caso que eu quero trazer para ti aqui é de um imóvel que eu arrematei em leilão. Já fazem 9 anos e 8 meses. Olha só. E já foi... Deixa eu ver se eu posso apresentar aqui para ti. Pode sim. Essa plataforma, se o amigo clicar num computadorzinho com sinalzinho de mais, você consegue mostrar tudo o que você quiser. Eu achei. Tá. Você está na transmissão. Acho que está aparecendo já, né? Deixa eu ver. Todos conseguem ver e ouvir você. Está escrito aqui. Quero te mostrar uma. Ah, já apareceu aqui, ó. Perfeito, você tá craque já lá. Pum, já apareceu. Já conhece a plataforma aí. Eu estou com a matrícula aqui aberta aqui para te mostrar só mais ou menos as datas aqui, tá? Eu tenho um advogado da empresa que eu estou falando com ele, mas eu gosto sempre de ter mais uma opinião aí. E quem sabe o senhor tem até mais ideias. Legal. Eu arrematei tá aqui a data, conforme TAC da arrematação em 4 de 2013. 2013. Então, arrematação transmitiu... quase 10 anos. O transmitente é a cooperativa de transportes, né? Autônomos do Rio Grande do Sul. E você aparecer aqui, ó. O Gilmar Francisco Silvestre. Tá aqui. Exato. E nessa época, 9 anos atrás, foi pago muito barato esse lote. E ele tem... Daí, como na região ali aconteceu alguns desenvolvimentos imobiliários importantes ali nessa região, esse imóvel ficou mais visado, digamos, sabe? Valorizou o metro quadrado dele ali, que é um terreno. Tá? E na época, esse terreno ninguém conseguia localizar onde é que era. A gente contratou topógrafo na época e não localizavam o terreno. O advogado na época fez o pedido da posse, né, da emissão de posse, da reintegração de posse, no processo do leilão, daí não deu, e isso ficou na gaveta durante esses 9 anos, não foi mais mexido. E desde lá já tinha invasores no local, já tinha poceiros lá. E esse imóvel tem mais ou menos umas 15 famílias em cima. Nossa, virou uma comunidade lá, né? Virou uma favela, né? É nesse tracejado aqui que é um triângulo, ó. É aqui que é a delimitação que o topógrafo fez e localizou ali o local. Então, cada um daqueles quadriculados ali coloridos que eu fiz embaixo é uma residência, é uma casa. Não só isso de problema, aqui na frente é uma rodovia estadual. Então eu tenho aqui o domínio, né, a faixa de domínio.
basicamente 90% deste lote está dentro da faixa de domínio. Hoje você tem, eu vi na matrícula, esse desenho colorido hoje corresponde à matrícula total no seu nome? Corresponde à matrícula total, Esse desenho aqui é um que eu fiz só para ilustrar mais aqui, mas é meio do topógrafo que aparece, é menor. Ó, que legal. Fica à vontade aí, Gilmar. Ele é esse terreno triângulo aqui, ó. Esse terreno vermelho. Essa é a sua matrícula, né? Essa é a matrícula que o topógrafo localizou. Tá. Ele está assim, 100% invadido e 90% do terreno está em cima da área de domínio do DAIR. Olha só. Deixa eu ver se consigo parar aqui a tela. Tá. Essa é a problemática, então, professor Júlio. Entendi, Gilmar. E daí o que o advogado da empresa falou para nós? Fazer o pedido de emissão de posse, que ainda há tempo, não era bom deixar passar 10 anos. Vai ter bala trocada de usucapião. Mas ainda mesmo assim, se eu conseguir a reintegração, a área está em cima de domínio do DAIR. Até que ponto vale a pena comprar essa briga aí, será? Entendi. Gilmar, na verdade, se você falar assim, professor Júlio, eu quero retomar esse imóvel, porque para mim é negócio. Tem que tomar cuidado com a ação e a prescrição. Infelizmente, nós temos alguns juízes, principalmente no Rio Grande do Sul, que tem uma mentalidade, juízes e juízas, que tem prescrição de 10 anos. Então, a partir do momento que se você conseguiu registrar a carta de arrematação, começaria a contar ali 10 anos para frente. Eu particularmente acho um absurdo, né? Porque o direito de propriedade não tem prescrição. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, algumas turmas têm reformado. Eu consegui reformar em algumas decisões, alguns alunos também. Em São Paulo também, outros estados também. Então, hoje qual que é o problema? Tem juiz e juíza que não lê e ele quer se livrar do processo, ele quer bater a meta do CNJ dele e não interessa, trata a gente como número. E ele vai no julgamento mais fácil, não o mais justo. Né? O mais justo, o mais legal, ele vai no mais fácil. O mais fácil é aplicar a prescrição, né, Gilmar? Porque você não tem muito o que pensar, aplica a prescrição e acabou, 10 anos. Mas ainda bem que muitos tribunais, muitas turmas de desembargadores pensam que não tem prescrição porque é direito de propriedade. Então, se a gente for nessa linha, já nos ajuda. Talvez fazer isso na peça, mencionar, porque se pegar um juiz ou uma juíza que já está pensando em se livrar do processo, você já está pré-questionando ali para recurso de apelação. Então, tem que trabalhar isso na peça, se possível, em apelação. Eu não faria emissão da posse. Eu não que esteja errada, porque a ação da primeira vez, quando eu quero a posse pela primeira vez, é a emissão da posse. Mas quando você compra, arremata no leilão, já transfere para você e logo em seguida, ou você faz uma ação de emissão da posse, ou você faz um pedido de emissão da posse, em alguns casos, né, em alguns processos judiciais de leilão. Então, já perdeu o time, então já deixou de ser emissão, já não é mais emissão. A ação correta, com muito carinho e muita propriedade, agora é reivindicatória. Por que reivindicatória? Porque você é proprietário, só que você não tem a posse. Por mais que você nunca teve a posse, você não vai começar o jogo já falando isso. A própria ação já diz tudo, eu nunca tive a posse. Não, como faz muito tempo isso, a gente tem matérias prescricionais, preclusão, o ideal é você fazer uma ação reivindicatória, que é o mesmo efeito, não corre o risco do juiz se livrar, mesmo porque a emissão da posse já é uma ação polêmica. Por quê, Gilmar? Você vai dar risada, mas é complicado o Brasil, né? A ação de emissão da posse, o nome dela é assim, emissão de posse. Se pega um juiz ou uma juíza fraco, e tem, porque estudar para concurso público não quer dizer que você conhece o assunto, pega um juiz, uma juíza, um assessor, uma assessora, vai fazer o quê? Um possessório, nunca teve a posse, perdeu a ação. Ele vai confundir esse termo posse com as possessórias. Quando você usa a reivindicatória, é mais fácil de um juiz, uma juíza, mesmo que não goste do assunto, seja mais fraco sobre o assunto, ou queira julgar com má vontade, é mais fácil ele se enroscar e preferir olhar com um olhar mais clínico, com mais amor no seu caso. Então, eu particularmente, você fala, professor Júlio, faz para mim, eu não faria emissão. Eu já ia falar, não vou fazer emissão para você, hein? Porque eu não quero que você corra o risco de 50% a mais de perder. Se a gente já tem uma situação complexa, para que você vai assumir um risco ainda maior? Loucura. Então, já vai na reivindicatória. Então, a ação correta é reivindicatória. Esse tipo de ação, o risco está na prescrição.
está na prescrição e o juiz ou a juíza fala, ó, prescreveu. E você vai ter que reformar isso no recurso de apelação. É onde você vai perder aí provavelmente uns 3 anos para conseguir provavelmente ter acesso a esse imóvel, entendeu? Agora tem dicas boas para te dar. Tem dicas boas, Gilmar. E você que me acompanha, você sabe que eu sou muito prático, né? Eu, apesar de escrever muito livro, teoria, mas eu uso muita prática do dia a dia, dos alunos, do escritório, do sofrimento mesmo. Quando eu erro, eu falo, quando eu ganho, eu falo. Eu faria o quê? A minha estratégia em relação a isso. Um exemplo, se eu fosse um investidor, se eu fosse você, com muito carinho, o que eu iria fazer? Fugiria totalmente da emissão de posse, ação de risco, se tornou uma ação de risco. Teria que ser ação reivindicatória. Só que, por outro lado, eu também iria propor uma ação que chama arbitramento de aluguel. Você já ouviu essa ação, Gilmar? Você lembra dela? Já ouvi falar. Por quê? Proporcional ao tempo que eles dão lá no porque um invasor, ele fala assim, ação reivindicatória, vou me defender, vou alegar uso capião, se já não fez, vai fazer, né? A ação de arbitramento de aluguel é uma ação que você pode fazer pura, cara crachá. O juiz, o que ele vai fazer? Ele vai olhar, o juiz ou a juíza, vai falar, opa, o nome do Gilmar está aqui, o Gilmar Júnior está aqui, ele é proprietário, pague aluguel para ele. Então, queira ou não queira, essa ação você vai desmotivar a parte contrária, vai forçar ela a fazer um acordo com você, um acordo que seja de 50 mil, 30 mil, 100 mil, a gente não sabe, mas acordo talvez para você resolveria, porque você levantava um valor econômico. Então, ajudaria você no sentido de inibir o uso capião e forçar um acordo. Então, eu trabalharia com 2 ações, reivindicatória e de forma autônoma a ação de arbitramento de aluguel. Outra dica que eu te dou com base na prática, não faça arbitramento de aluguel dentro da reconvenção, hein? Ou não faça ação de arbitramento de aluguel dentro da reivindicatória, não faça ação de arbitramento de aluguel dentro da emissão. Por quê? Os juízes, com o princípio da função social da propriedade, ainda mais no Rio Grande do Sul, no sul do país, eles olham e falam, não, eu não vou cobrar aluguel da parte, deixa eu escutar a parte primeiro. Lá na frente pode ser que eu dê ou não, mas aqui eu não vou dar logo no começo da ação. Então é um pedido que você não vai levar. Então compensa você fazer essa ação autônoma, porque gera efeito psicológico, são 2 ações, o invasor na cabeça dele está sofrendo 2 processos, não é mais um, e lá, como é pura, você vai ganhar, porque o juiz não tem muito o que julgar, é objeto da ação, entendeu? Entendi. Nossa, já mudou todo o desfecho que tinha me passado. Real. Legal. Eu falo que no direito imobiliário, Gilmar, a gente tem que ser estrategista, né? Eu falo para os alunos, eu dei um curso no sábado aqui, não adianta você ser civilista, porque o direito, o Brasil é um sistema, é tropa de elite. Se você for querer bater com o sistema, você vai se dar mal. Então, você cria um formato onde você força a outra parte a abandonar o imóvel, pagar aluguel para você, fazer acordo para você. E se na pior das hipóteses nada disso acontecer, você fortaleceu a sua ação reivindicatória. A gente está pensando estrategicamente como fugir de todo relacionamento ruim com o juiz ou com o próprio invasor. Você está cortando um caminho, criando um caminho para não ter dor de cabeça, entendeu? Entendi. E, professor, em ambas ações, é necessário identificar os ocupantes, os poceiros do local, para ter na inicial já o nome ou não, Gilmar, não. Existe um boato bobo, né? Que toda ação tem que ter o nome do réu. Mentira. Nesse caso, a ação ela vai ser feita com réus desconhecidos. Não é local incerto não saber, porque a gente sabe o local. Mas os réus são desconhecidos. E te falo mais, é até melhor. Porque o oficial de justiça, quando vai lá, ele procura o Pedro, o Paulo, a Alice, né? Então, a sua ação, como é uma ação que você tem a propriedade, ele vai lá para procurar o invasor. Você mora aqui? Mora. Então assina aqui, ó, você está sendo citado. Então você consegue ganhar tempo com esse tipo de citação também. O ideal é que a sua ação reivindicatória seja uma ação feita com réus desconhecidos. E o arbitramento de aluguel também, viu? Ótimo. Legal. E muito importante também, Gilmar, esse advogado, essa advogada, trabalhar com a súmula 487. A súmula 487 do Supremo diz o quê? Numa discussão de posse, prevalece a propriedade. Então é importante trabalhar com essa súmula, porque o juiz ou a juíza, se for confundir posse com propriedade, petitória com possessória, essa súmula dá uma luz no fim do túnel para ele estudar um pouquinho, ele ou ela, ou assessor ou assessora, e se achar e não te prejudicar, entendeu? Então a súmula 487 ela é importante e eficaz, viu? Essa ação reivindicatória, trabalhar com preliminar com essa súmula, e preliminar que eu falo antes dos fatos, trabalhar também com o direito de propriedade imprescritível, né? Que não cabe prescrição em ação reivindicatória. Porque você já foge da má intenção de um juiz ou uma juíza que queira se livrar do processo, né? Tá, entendi.
Com isso que eu estou te falando aqui com muito carinho, com base na prática, pode ser que você tenha resultados melhores, né? O problema dessa reivindicatória, assim como acontece na emissão, só que a emissão ela se tornou mais problemática pelo período, o juiz ou a juíza querer se livrar e aplicar uma prescrição. Então tem que bater nisso, que não tem prescrição porque é direito de propriedade. Não caberia, em regra, o artigo 205 do Código Civil. Ótimo. Digamos que o Dyer ali, como é uma área que está uma faixa de domínio, até que ponto o Dyer pode me ajudar ou me atrapalhar, ou deixo ele de fora, ou convido ele para essa dança aí? Eu deixaria de fora. Eu deixaria de fora porque hoje, para você é interessante o quê? Ou receber aluguel, ou fazer um acordo, ou recuperar a área. Então, nós iríamos evitar entrar em questões polêmicas, entendeu? Ótimo. A arma correta, Gilmar, para fugir da prescrição que esse juiz possa aplicar na ação reivindicatória, para se livrar do processo e bater meta no CNJ, a arma que nós temos que usar é o fundamento da RT 501-192. RT 551-192. O que é essa RT 551 e 192? É uma orientação onde a propriedade, o direito de propriedade, não se perde pelo não uso. E a ação reivindicatória apenas se considera prescrita quando aquele contesta que adquiriu por uso capião. Ou seja, a pessoa teria que apresentar, não, você está correndo atrás aqui, mas eu já ganhei, eu já fiz uso capião e ganhei. Quem não fez uso capião ou está em andamento, você vai ter o direito de reivindicar e ter acesso a esse imóvel de volta, entendeu? Tá. E no caso, quem fizer depois essa ação de uso capião, porque sempre tem essa bala trocada, né? Tem. Mas quem fizer depois não ganhou a ação, não foi transitada e julgada. Então você está no tempo aí no direito de propriedade para recuperar esse imóvel, entendeu? Mas a de uso capião, ela chega lá na frente Não chega não. Na verdade, a reivindicatória, nesse caso, em ponto de partida, ela é muito rápida, né? Uma ação de registro, de propriedade, de domínio. O que pode acontecer, se o outro lado for estrategista, for especialista do ramo, pode ser que o outro lado tente suspender a sua reivindicatória até que seja decidida o uso capião. Mas, vou ser muito sincero, teria que ser um advogado ou uma advogada muito estudioso. E não é o que eu vejo hoje. Eu vejo muitos poucos profissionais que estão habilitados mesmo para advogar bem no direito imobiliário, viu? É verdade. Eu falo que Deus deu a mesma capacidade para todo mundo, mas o povo brasileiro é preguiçoso, né? A gente percebe isso, né? Tá, entendi. Eu passei por alguns casos assim semelhantes que era a reintegração de posse, daí a parte fazia o pedido do capião, aí realmente sempre trancava, assim. Trancava. Mas nesse caso, a parte vai ter que usar muito bem isso com matéria de defesa, mas o nível da advocacia está tão ruim, eu vejo aqui, tem advogado que faz uso capião na contestação. É uma ação declaratória, tem que ser autônoma, não apresentar na contestação. Como que o juiz ou a juíza vai falar assim, não, você está errado e eu dou uso capião para ele? Não existe isso, né? Mas ainda bem que tem esses profissionais, porque você consegue trabalhar bem, né? Tem muita gente boa, estudiosa, mas tem muita gente preguiçosa, né? Tá, eu tinha deixado anotado aqui algumas perguntas, mas eu acho que foi explicada já. É que eu fui cirúrgico, né? Já fui falando para você, né? Eu cheguei já com a problemática e deixei com o senhor, porque eu sei que o senhor é bem prático. Mesmo. É que você vai falando, eu já vou matutando as teses de defesa. É meu isso, não tem jeito. Né? Legal. Mas, Gilmar, não faz emissão, não. Se você for mexer os pauzinhos, não faz emissão. Já é um tiro no pé, viu? A emissão, o próprio nome já nos ajuda, já perdeu o feeling, porque você fez o registro, mas demorou para fazer a emissão, por motivos pessoais seu, porque não pensou se investiu ou não, tinha outras coisas para resolver, é algo seu. Mas faz a reivindicatória. Se for fazer a reivindicatória, o grande segredo dela, já abre uma preliminar antes dos fatos e fala dessa prescrição, que a direito de propriedade não tem. E fala da súmula 487. É a chance que você tem para recuperar. E se for fazer a reivindicatória, não deixe de fazer a arbitragem de aluguel. Faça as duas ou não faça nenhuma. Porque a sua chance para fazer um acordo, forçar um acordo, ou o pessoal abandonar a área é maior, né? E a possibilidade também, que eu tenho anotado aqui, as possibilidades de monetizar esse imóvel, né? Uma delas seria utilizar para divulgação de painéis, assim, de propaganda, né? Que é na beira de uma rodovia. Lotear eu não posso lotear, porque daí é da área de domínio, não pode construir também ali.
E uma das outras alternativas seria vender para os poceiros, né? É. Essa seria por isso, essas duas ações, porque o brasileiro é assim, né? Ele só acredita vendo, né? Se você for lá, mandar notificação extrajudicial, ele fala, isso não vale nada, não quero fazer acordo. A hora que ele vê uma ação reivindicatória, uma ação de arbitramento de aluguel em andamento, aí a conversa é outra. Tanto é que nessas duas ações você pode fortalecer a peça de pedir o agendamento de uma audiência de conciliação. Por quê? Porque você já vai preparado para fazer acordo. Só que a parte já vai com receio, já vai com medo, né? É onde você consegue uma situação como um jogo de xadrez e inverter a situação e forçar um acordo. Com um você faz 30, com outro você faz 50, outro você faz 100, mas você consegue recuperar pelo menos o que você investiu, né? Ou pelo menos tentar dobrar isso, né? E quando faz o pedido de acordo acontece rápido, né? De certa forma é mais rápido a data, né, da audiência do que um acordo. Na verdade, após a distribuição dessas peças que eu estou te falando, tanto a reivindicatória como a ação de arbitramento, normalmente as audiências de conciliação em 60 dias elas estão correndo, né? Normalmente, né? Poxa, vai que você já faz um acordo com um, faz acordo com o outro. Acabou, né? Já se livra do problema, pelo menos não fica no prejuízo, né? Legal. Tá ótimo, professor, tá ótimo. Não sei mais o que perguntar, acho que o senhor me transmitiu aí tudo. Se tiver mais alguma coisa que o senhor possa me... Gilmar, eu acho que a gente cercou bem, viu? A gente foi estrategista aqui. Como tentar recuperar, né, esse imóvel ou tentar forçar um acordo. Então, acho que a gente foi bem cirúrgico, viu? Fugiria da ação de emissão. Se for fazer a reivindicatória, faria também de forma separada arbitramento. Não deixa fazer na mesma ação. Fazendo na mesma ação, você vai perder, porque os juízes não estão dando. E, de fato, bater muito na prescrição, que não tem prescrição, né? Não aplique-se a prescrição do 206, porque é direito de propriedade. Ou seja, você já vai na raiz. Aonde você pode ter problema, você já está evitando. Você está com guarda-chuva, né? Ótimo. Tá ótimo. Gilmar, qualquer coisa eu estou aqui. Se precisar corrigir peça, dar uma mentoria para o advogado para ajudar, ele ou ela, corrigir a peça, eu ajudo, tá? Legal. Tá bom? Tá ótimo. Foi bem esclarecedor. Conta comigo sempre. Mais que um professor, você tem um amigo aqui, tá bom? Valeu. Muito obrigado, professor Gil. Tchau, Gilmar. Fica com Deus. Boa sorte aí. Depois você me fala, dê notícias. Tchau. Obrigado.